Seja bem-vindo sempre à Voz das Mulheres. Boa tarde, Márcia. Boa tarde, equipe da Rádio Excelsior. Boa tarde, ouvintes. Sempre uma grande satisfação estar nesta casa, que sempre me recebe tão bem e com esse sorriso maravilhoso de Márcia Mendonça, sempre muito inteligente com as suas entrevistas. Muito obrigada. Muito bom mesmo estar aqui. Fico muito feliz e satisfeito e trazendo informação sobre um tema de saúde mental que é tão importante, que é a questão do tabagismo, que tem acometido milhões de pessoas no nosso país, e é preciso que a gente fale a respeito disso, não é mesmo, Márcia? Perfeito, exatamente. E hoje, um dia emblemático, que é o dia da luta contra o tabaco e também o Dia Mundial Sem Tabaco. Então é importante que a gente traga, nessas datas emblemáticas, essas questões, porque eu acho que fazem parte, que chamam a atenção para esse grande problema, uma chaga aqui no nosso país, para a nossa saúde. O tabagismo é reconhecido como doença crônica causada pela dependência da nicotina presente nos produtos à base do tabaco. É o maior fator de risco evitável de adoecimento e morte no mundo. Então, vamos lá. Danilo, a gente sabe que a lista de riscos que o cigarro oferece à saúde, não tem fim, parece não ter fim. Mas, além dos sintomas físicos que a gente já conhece, o tabagismo pode ter relação direta com a saúde mental das mulheres? Com certeza sim, Márcia. Nós vamos perceber que a questão do tabagismo com relação à saúde da mulher especificamente vai trazer inúmeros prejuízos e, obviamente, se a gente está falando aqui de saúde mental, a gente precisa levar em consideração alguns dados estatísticos relevantes, e um deles que chama bastante atenção é o fato de que grande parte das mulheres que usam o cigarro tem um transtorno mental comum. O que é o transtorno mental comum? Também conhecido como transtorno mental menor. São transtornos mentais mais leves, mas que geram prejuízos sociais, geram prejuízos laborais, geram prejuízos com relação à saúde emocional. Então, por exemplo, uma ansiedade. Os mais comuns são ansiedade e a depressão de leve a moderada. São os transtornos mentais comuns, mais conhecidos, mais famosos, mais falados são esses. Então, existem alguns estudos que tentam encontrar uma correlação entre o transtorno mental comum e o tabagismo, querendo saber se existe alguma causalidade, por exemplo, entre uma coisa e outra. As mulheres fumam como uma espécie de, entre aspas, aspas bem grandes aí, né, Márcia? Sim. Como se fosse uma automedicação, porque a nicotina ela tem um efeito antidepressivo imediato, tem um efeito relaxante imediato. Mas é claro que isso a gente precisa tomar muito cuidado para não achar que o cigarro é um remédio, porque não é um remédio. A gente sabe que em longo prazo isso vai gerar danos terríveis. Então, assim, e outra coisa que também é importante a respeito disso, para não perder esse fio da meada, Márcia, é que existem também estudos que mostram que a mulher, quando para de fumar, depois de alguns meses, e o efeito do parar de fumar é também antidepressivo. Isso também é importantíssimo a gente colocar. Que maravilha, né? Então, assim, a questão do transtorno mental comum é muito relevante quando a gente fala da questão do uso, no caso do abuso do tabagismo, do tabaco, da nicotina através do cigarro. E é bom lembrar que o tabagismo não é só o fumar, né? Também pode ser mascado com o fumo de rolo, pode ser aspirado com o rapé, né? Então, existem formas diferentes de se fazer uso do tabaco. Danilo, aproveitando, como a nicotina, a gente inalada na fumaça do cigarro, reage no cérebro para promover essa sensação de prazer, essa vontade de fumar? A nicotina ela tem um efeito
imediatos, quando você aspira a fumaça do cigarro, vai para sua corrente sanguínea em apenas 10 segundos alcança seu cérebro. E nesses 10 segundos imediatos, a pessoa vai ter uma estimulação do seu centro de prazer, né? O centro de recompensa do cérebro. E isso faz com que a pessoa sinta um relaxamento imediato naquele momento. Só que isso, obviamente, é bom que a gente lembre que no cigarro, o cigarro contém, Márcia, 4.720 substâncias tóxicas diferentes. É muita coisa, né? A gente vai ver que só nisso aí, na fase gasosa do cigarro, que é composta principalmente, não só por essas, são muito mais, é óbvio, mas assim, principalmente pelas seguintes substâncias: o monóxido de carbono, a amônia, as cetonas, o formaldeído, o acetaldeído e a acroleína são as substâncias que vão imediatamente para a corrente sanguínea. Isso aí eu não estou nem falando da fase particulada, que é basicamente nicotina e alcatrão. Mas aí é bom lembrar que dessas substâncias aqui, que eu falei, dessas 4.720, pelo menos 60 são cancerígenas. Pelo menos. Eu estou falando de metais pesados, como no cigarro tem chumbo, por exemplo. Né? Olha que coisa importante, né? Tem DDT, aquela substância de matar inseto, né? Que a gente vai dedetizar a casa, é daí que vem a palavra, né? DDT. Aí tem isso no cigarro, então, poxa vida, quanta coisa que entra junto com a nicotina. É uma coisa realmente para a gente ficar muito preocupado com o que a gente está deixando entrar na nossa corrente sanguínea. E, Danilo, eu falei recentemente, né, até com um pneumologista, sobre o uso agora do cigarro eletrônico, né? E as adolescentes, porque gerações, eu digo de meus filhos, algumas gerações mais novas, eles não cultivaram o hábito de fumar, caiu muito, né? E o Brasil foi, até o pneumologista, né, foi assim, digamos, o pioneiro, né, nesse movimento mesmo contra o cigarro, e baixou muito. Mas agora veio o modismo, né? Que são com aromatizantes, tem isso e aquilo, e os adolescentes começaram, e a gente falou sobre isso. E é nicotina de qualquer jeito. E ele falou, pasme, viu, Danilo, que ele tem um trabalho voltado para a cessação do tabagismo. Ele disse que quando ele vai fazer um trabalho com um paciente, né, para deixar de fumar, ele é mais fácil porque vai reduzindo, eles vão controlando a quantidade de cigarros que fuma. Quando se trata de um fumante de cigarro eletrônico, é muito difícil, porque eles chegam a fumar 350, de uma forma equivalente ao cigarro comum. 350 cigarros por dia. Você já imaginou uma coisa dessa? Nossa Senhora. Imagina, então, foi o estrago que isso não causa no corpo. Não causa, exatamente. E aí, Danilo, diante dessas informações, a gente sente, né, que a nicotina pode modificar, né, o estado emocional e comportamental, né? A gente está falando das mulheres fumantes, e isso causa dependência química, né? Causa dependência química e psicológica, né? A pessoa, às vezes, usa aquilo como uma espécie de bengala em circunstâncias específicas. Por exemplo, ficou ansiosa por algum motivo, tem uma situação desafiadora para resolver, se chateou com alguma coisa, acende um cigarro. Isso eu não estou nem falando do cafezinho, do copo de cerveja, não estou nem falando de terminou o almoço, acabou de acordar, coisas que acontecem no cotidiano, mas quando tem alguma situação emocional envolvida, o cigarro vem para atenuar, entre aspas aí, né, a intensidade daquela situação emocional. Ou seja, o cigarro ele altera a consciência. Ele serve aí como uma substância que vai trazer uma alteração para relaxar, para que aquela pessoa consiga relaxar. Ou seja, realmente existe uma correlação alta aí entre a questão da ansiedade, né, Márcia, e o cigarro. Muito alta. Eu recebi aqui, Danilo, uma mensagem de Lúcia. Lúcia, boa tarde. Ela diz, boa tarde, já fui fumante.
fazem alguns anos que parei. Hoje, livre do vício, vejo que é uma falsa sensação de felicidade, de relaxamento. O cigarro acaba e volta tudo. Parabéns pela abordagem de hoje. Exatamente isso. É uma falsa, né? Uma falsa sensação de, obrigada, Lúcia, de felicidade, né, Danilo? Porque acabou o cigarro, você não vai fumar o tempo todo para que essa sensação se mantenha, né? Isso aí é o pior, né? Porque você vai começar a perceber seu rendimento diminuindo, seu condicionamento físico diminuindo. Muitas vezes você percebe o efeito negativo. Obviamente que isso não é imediato, isso demora alguns anos, né, com o hábito. Você começa a perceber que o cigarro está trazendo um malefício, ou seja, aí o cigarro vira mais um motivo para você ficar ansioso, mais uma questão ansiogênica na sua vida. E, aliás, o cigarro ele tem essa característica, né? Já vi também entrevistas de pneumologistas, Márcia, que explicam que, na verdade, o cigarro, como grande parte dessas substâncias que causam dependência química, ele cria o sintoma para que ele seja o, entre aspas, remédio para aquele sintoma. Ou seja, o cigarro gera a ansiedade para que a pessoa busque o cigarro para atenuar a ansiedade. Só que isso equivale, Márcia, a você querer tomar uma bebida alcoólica para tirar o efeito de uma ressaca. Isso não vai dar certo lá adiante, na verdade? Vai mesmo. São vícios traiçoeiros, né? Com certeza. E aprisionam, nos aprisionam. E como você disse, Danilo, falou há pouco, né? Pouco a gente ouve se mencionar com relação ao cigarro, por isso que eu quis trazer essa questão hoje, né? A dependência psicológica de quem fuma, né? E essa falsa, né? E até o que o nosso ouvinte Lúcia falou, eu acho que é uma falsa estratégia de fuga das emoções, do contato consigo mesmo, né? Encobrindo alguma coisa, né, Danilo? Sempre. Muito frequente, né, Márcia? É isso. Tem um estudo do Hospital do Coração de São Paulo que eles chegam a citar que a mulher, quando vai fumar, ela, em 53,33% das vezes, ela afirma que fuma quando está triste, desanimada ou deprimida. Enquanto que 76% das vezes, pouco mais de 76% das vezes, elas fumam quando estão aflitas, ansiosas, preocupadas ou com medo. Olha para isso, olha que dado relevante. Como o estado emocional influencia no consumo do cigarro, né? Como isso realmente faz a diferença. Então é preciso que a gente esteja atento, né? Quanto mais a gente se conhece, melhores escolhas nós temos a fazer para as nossas vidas. É como você disse, é uma questão de escolha, né? Marina, boa tarde, e ela diz, todo vício, o que eu acabei de falar, todo vício esconde uma falta, não é, Danilo? Né? A questão do vício aí como um sintoma de algo a mais, né, Márcia, que está encoberto ali, que precisa, na verdade, ser conscientizado. A gente precisa perceber o que é que aquilo ali está dizendo, né? Às vezes é uma insaciedade em uma outra área da vida, uma falta de satisfação em ou em outra instância da existência, né? A gente às vezes investe ali naquela sensação de mudança de consciência, mudança de estado de consciência através de uma substância, no caso aí a nicotina, porque tem algo aí, um buraco, né, um vazio que a gente não está conseguindo preencher. É preciso tomar consciência do que realmente está acontecendo, para assim a gente conseguir verdadeiramente perceber, né, e aí fazer melhores escolhas. Até porque é bom a gente lembrar, né, que o cigarro ele está muito relacionado a doenças cardio e cerebrovasculares. Né? Então, nem estou falando aqui das neoplasias, né? dos cânceres de mama, pulmão, colo de útero,
E menos ainda, não falo nem disso, das doenças respiratórias, que são inúmeras. Ah, Mas, assim, a gente precisa tomar consciência do que realmente quer, o que está fazendo falta ali naquele momento. Que às vezes é bom a gente lembrar que a gente, para largar um vício, a gente precisa encontrar algo que dê tanto ou mais prazer do que aquilo que está trazendo o vício. Então, é preciso a gente se perguntar qual é o nosso repertório de obtenção de prazer, né? Como anda a nossa vida? Qual é o grau de desprazer nós estamos habituados a viver? Então, é preciso ver que tipo de prazer que realmente vai trazer saúde, vai trazer plenitude, vai trazer alegria, vai trazer, né, significado para a nossa existência. Isso faz toda a diferença. faz toda a diferença, né? O vício faz com que as pessoas, né, desconsiderem os malefícios daquele caminho, né? Sabe, no fundo, sabe, né, disso que é algo que vai lhe prejudicar, né? Não prejudicar a sua saúde, mas a sua mente, né? A sua saúde física com a sua saúde mental. Desconsidera, não é, Danilo? E continua ali, se mantendo no vício. E você sabe, Márcia, uma especificidade importante aqui com relação às mulheres. Você sabe que as mulheres têm mais dificuldade para largar o cigarro? Para largar, Tem mais dificuldades. Existem aí influenciando, obviamente, que fatores sociais que são importantes. A gente não pode deixar de falar disso, Márcia. Sim, A gente sim. precisa falar de condições sociais das mulheres, condições financeiras, a questão da dupla jornada. Tudo isso impacta emocionalmente na vida dessas mulheres e a gente precisa trabalhar para vencer essas limitações, essas dificuldades, essas questões que são sociais, esses estigmas que estão aí postos na vida das mulheres, impondo às mulheres a essas duplas jornadas, a serem menos remuneradas do que os homens. Tudo isso é importante que a gente fale. Além dos fatores sociais, os fatores psicológicos e hormonais também influenciam. Né? E os homens fumam mais, mas as mulheres têm mais dificuldade em parar de fumar. Né? Além de que a depressão é mais comum, né, nas mulheres. E eu quero até falar sobre isso daqui a pouquinho, Danilo. Que a depressão é mais comum. A gente, de vez em quando, fala sobre isso, né? Menciona essa questão da depressão, do suicídio. Já falamos aqui, né? Já, sim. A gente vai rapidinho, Danilo, a gente volta falando sobre isso, para o intervalo comercial, viu? Quando a gente retornar, a gente toma essa questão da depressão. Ok. Até já. Foi barragem, foi cisterna, em todo canto da Bahia. O atraso foi-se embora e deu lugar pra alegria. Foi gente, foi obra, foi água chegando, deixa a vida melhorar. Foi um salto gigantesco na agricultura familiar. Confesso, trabalho pra cuidar do povo. Ó meu Deus, muito obrigado. Essa água pra todos, em governo do Estado. Nunca se investiu tanto em educação em Salvador. Com o trabalho da Prefeitura, a nossa cidade avançou 10 posições no IDEB e hoje é a primeira capital em acesso à pré-escola. E com estrutura novinha em folha. São 270 escolas construídas ou requalificadas. A Prefeitura sabe que para mudar o futuro é preciso investir no presente. Prefeitura de Salvador. Quando a gente muda a cidade, muda a vida das pessoas. É o forró mineiro, homenageando a Rádio Excelsior. Excelsior, 80 anos da fé, com a voz do Senhor do Bom Fim, 24 horas no ar, que bom pra você e pra mim. 80 anos da fé, com a voz do Senhor do Bom Fim, 24 horas no ar, que bom pra você e pra mim. 80 anos, parabéns, felicidade. A Rádio Excelsior
comemora com prazer com a Santa Cruz dos pobres e a Virgem Mãe da Conceição, evangelizando você e levando informação. 80 anos atrás, com a voz do Senhor do Bom Fim, 24 horas no ar, que bom pra você e pra mim. 80 anos atrás, com a voz do Senhor do Bom Fim, 24 horas no ar, que bom pra você e pra mim. Parabéns, Excelsior! O respeito de um Não dá pra ser aquele motorista que achei que é o dono da rua, né, velho? e a consciência do outro. Quando pedalo, eu sempre uso equipamento de proteção. Não pode vacilar, né? No trânsito é assim. Quando todo mundo se compromete e vai na mesma direção, ficamos mais protegidos. Faça o certo, você também. Isso é sempre o melhor caminho. Maio Amarelo. Juntos salvamos vidas. Uma campanha Detran e Governo do Estado. Você está acompanhando na Rádio Excelsior da Bahia, 840 AM, o programa A Voz das Mulheres. Comunicação, Márcia Mendonça. Produção, Márcia Mendonça. Este 31 de maio é o Dia Mundial Sem Tabaco, um produto que causa mais de 8 milhões de mortes por ano em todo o mundo. Dessa vez, a Organização Mundial da Saúde e parceiros estão apoiando a campanha Envenenando Nosso Planeta Tabaco Exposto, para chamar a atenção para os danos do produto. Além de fazer mal aos usuários, o tabaco também leva à destruição do meio ambiente, através do cultivo, da produção, distribuição, consumo e o lixo gerado pelo cigarro e outros derivados. A OMS afirma que 600 milhões de árvores são cortadas para a produção do tabaco. A quantidade de água utilizada na produção dos cigarros ultrapassa 22 milhões de litros. E mais de 84 milhões de toneladas métricas de CO2 são emitidas na atmosfera para produzir o tabaco. Uma outra preocupação são os microplásticos contidos dentro das pontas de cigarro que contêm lixo tóxico. Os cigarros eletrônicos também poluem e danificam o meio ambiente. A OMS afirma que os consumidores precisam estar atentos a estratégias de marketing das empresas de tabaco, que doam quantias para causas de sustentabilidade, tentando convencer os consumidores de que suas plantações não são prejudiciais. A agência da ONU é clara em dizer que o tabaco é uma epidemia que prejudica a saúde humana e o meio ambiente e deve ser erradicado para que as próximas gerações sejam mais saudáveis. Comunicando, Márcia Mendonça. 13 horas e 41 minutos, estamos de volta. Estou conversando com Danilo Cruz, que é psicólogo da Clínica Numen, é professor, é escritor, é servidor público. Estamos falando sobre os impactos do tabagismo na saúde mental das mulheres. Então, se você quiser fazer alguma pergunta ao nosso convidado, a Danilo, o telefone fixo é o 7666, ou você pode mandar mensagem pelo WhatsApp para o 993866138. E a gente, né, Danilo, falava sobre a depressão, né, que é mais comum no sexo feminino, né? E você falou anteriormente que a nicotina pode ter um efeito antidepressivo, relaxante, né, momentaneamente. Exato. Então, existem levantamentos, Márcia, que dizem que algumas mulheres, a maioria das mulheres, tendem a fumar mais para diminuir sintomas de ansiedade e depressão, enquanto os homens, na sua grande maioria, fumam por prazer. Ou seja, olha a diferença. Enquanto os homens fumam para adicionar uma coisa prazerosa, as mulheres fumam para subtrair uma coisa desprazerosa. Desprazerosa. Olha que diferença aí, né? Bem significativa, viu? Uhum. Então, isso também é importante colocar que existe uma questão hormonal com relação às mulheres, e especialmente para mulheres que estão entrando na menopausa,
Isso aqui é muito importante para se dizer, né? Porque na menopausa, o organismo da mulher começa a sofrer algumas alterações com aquelas ondas de calor, os suores noturnos, a autoestima baixa, a depressão. Isso é muito comum nessa faixa etária, nesse momento da vida da mulher, né? Inclusive, são fatores que facilitam, de certo modo, o apelo ao vício. Mas, assim, é importante dizer que com o fim do ciclo reprodutivo, que a menopausa representa, o corpo começa a deixar de produzir estrógeno, que é o hormônio sexual feminino, né? Então, esse estrógeno, ele protege os ossos e protege as artérias. Principalmente, é importante deixar claro, né, que a falta de estrógeno deixa a mulher mais suscetível a ter doenças do coração. Então, isso daí já é muito, muito, muito relevante. Isso eu nem estou falando que, principalmente as mulheres mais jovens, fazem uso de cigarro e de anticoncepcional. Olha que importante falar isso, Márcia, porque o uso dessas duas substâncias juntas aumenta em 30 vezes o risco da mulher desenvolver uma trombose venosa profunda, que afeta os membros inferiores, gerando trombos, que podem, inclusive, se desprender e depois cair na corrente sanguínea e ir para o pulmão ou para o cérebro, causando um derrame, por exemplo, né? Olha o risco. Olha que curioso. Meire mandou agora, a gente conversando, chegou a mensagem dela, ela diz, boa tarde, não é só a dependência química e emocional. Mulheres que fumam e usam anticoncepcional têm maior chance de ter trombose. Exatamente. Maior chance de ter trombose, né? E também a questão de que o cigarro, ele aumenta em muito a chance de desenvolver um câncer de pulmão, né? Os estudos já constataram que 95% dos cânceres de pulmão ocorrem em pacientes com histórico de tabagismo. Então, isso aí é muito, muito, muito importante. Um colega meu que está aqui, que é fumante, eles invadiram assim aqui o meu estúdio e de repente, olha, vou lhe dizer, trouxeram umas coisas aqui que eu ainda vou averiguar o que é. Deixa eu ver, Danilo. Que lindo, viu? Moratório para Teresina de Santo Antônio. Eles são artistas, Danilo e Jorginho. Fantástico. E aí, viu? Mas aí eu tô puxando as orelhas de Jorginho aqui. Mas viu, Danilo? É isso, né? Quer dizer, um risco altíssimo, né? De se morrer por conta dessa mistura, digamos assim, né? Do cigarro, da nicotina, né? Do tabaco com o anticoncepcional. Né? Então, para nós mulheres, ainda tem, assim, os riscos são maiores. E a gente tem que estar... Atualmente, Márcia, os homens fumam 4 vezes mais do que as mulheres, né? Mas é bom lembrar que os homens, assim, os índices de homens que fumam está se estabilizando no mundo todo. Sim. Mas as mulheres seguem aumentando. Esses números seguem aumentando, ou seja, contraria aí a tendência mundial. Mulheres continuam fumando. No Brasil, não. No Brasil a coisa está mais estabilizada, apesar de que já era para estar baixando, como está acontecendo com os homens. Mas as mulheres não, a coisa está mais estabilizada. Mas no resto do mundo, as mulheres continuam aumentando, enquanto que os homens já estabilizaram esse crescimento. Na Europa se fuma muito, né, Danilo? Muito. Fora do Brasil, Márcia, fora do Brasil é assustador. Muita gente fumando, é realmente incrível. Incrível. Falando também, né, a gente não podia deixar de falar sobre esses impactos, né, que a pandemia trouxe, né? A gente sabe o que trouxe para a população. Eu estava lendo, eu também trouxe dados de uma pesquisa divulgada pela Fiocruz, né, que o outro efeito direto afetou quem fuma, principalmente quem fuma. Né? E o estudo apontou que 34% dos fumantes brasileiros aumentaram a quantidade de cigarros consumidos nesse período. Né? Quer dizer, ainda teve esse componente, né? O isolamento social, a separação dos entes queridos, né? Enfim, amigos, perda da liberdade, perda também de entes, né? Medo também de contrair a doença, né? De contrair a Covid.
Então, a gente sabe os impactos na saúde mental que houve nas mulheres, né? E aí vieram a ansiedade, depressão, estresse, irritabilidade, né? E tudo isso é preocupante, né? A gente já falou, você já falou aqui com relação a isso, aos impactos na saúde mental, né, que a pandemia trouxe. E aí se aumentou, né, o número de fumantes, ou talvez quem fumasse ainda aumentou o número de cigarros. Aumentou consideravelmente. Assim, historicamente, na verdade, as mulheres começaram a fumar depois dos homens, né? Foi só a partir do século XX que teve esse aumento de mulheres fumantes, e antigamente as mulheres fumavam escondidas. Olha que interessante. Aí depois tornou um comportamento socialmente aceito, por conta do machismo, né? E aí agora as coisas começam a se dissolver um pouco mais, ainda muito pouco, mas começam. Aí elas começam a mostrar mais o comportamento de beber e de fumar, mas isso faz com que a gente tenha um problema severo com relação a isso. E agora, durante a pandemia, então, houve o quê? Muitos ex-fumantes voltaram a fumar. Por conta da ansiedade, por conta das incertezas, dos medos, eles voltaram a fumar. E isso aí realmente é assustador. É preciso que a gente tome muito cuidado com isso, que exige aí uma volta aos comportamentos saudáveis de antes. E isso exige esforço, como eu falei anteriormente, nas mulheres é mais difícil parar de fumar do que nos homens. Tânia, você já respondeu, né? Mas como eu lhe disse, é alguém que chegou, não ouviu a seu comentário, e Tânia pergunta se existe relação entre o tabagismo e algum transtorno mental. Você falou, né, que sim, né, Danilo? Existe os transtornos mentais comuns. Então, existe uma relação muito, muito grande, principalmente quando se fala de ansiedade e depressão de leve a moderada. Obrigada, Tânia, também, Marina. Quando a gente vê no CAPS também, Márcia, a gente vê muito isso, né? Agora, mais em homens, eu percebo mais em homens. No CAPS, é bom lembrar, o Centro de Atenção Psicossocial, que é o CAPS que eu estou falando, que é onde eu trabalho, que é inclusive o CAPS de São Caetano, aqui em Salvador, são centros de atenção que cuidam de pessoas que têm transtorno mental severo e persistente. Ou seja, não estou falando aqui de transtorno mental leve, transtorno mental comum, estou falando de transtornos mentais severos e persistentes. Então, geralmente são os transtornos mentais que levam às psicoses. Nesse caso, eu vejo, a gente vê nitidamente que tem muito mais homem do que mulher que é acometido por esse tipo de transtorno, mas, assim, muitos homens fumam, mas eu tenho visto no CAPS um aumento, né, da frequência de mulheres que também estão fumando. Você vê no CAPS, é muito comum você ver uma pessoa, duas pessoas, um grupinho de pessoas lá fora fumando antes de começar uma atividade ou depois de passarem por uma consulta médica, uma consulta psicológica, alguma coisa assim. Aí vão lá para fora fumar, porque dentro da unidade de saúde não pode fumar, é óbvio, né? Mas assim, a gente vê que é muito mais homem. Só que agora, ultimamente, eu tenho visto bastante mulheres lá também frequentando esses grupinhos de fumantes lá fora. Curiosamente, Danilo, né? Eu venho caminhando, eu moro perto de Campo Grande, eu venho caminhando aqui para a rádio, e eu tenho percebido várias mulheres, né, nessa caminhada também fumando. Homens eu não tenho visto. Nessa minha caminhada de lá até aqui, eu tenho percebido, tenho visto, né, passando por aqui, transeuntes, mulheres fumando. Interessante, né, Márcia? Preciso que a gente reveja isso, né, porque tá aí um comportamento que não é saudável que a mulher adquira, né? É algo que é preciso que a gente coloque de lado para poder pensar outras possibilidades de existir, de obter prazer, de fugir do desprazer, como acontece mais frequentemente com as mulheres, e a gente consiga verdadeiramente ampliar esses horizontes para que elas não precisem desse tipo de bengala psicológica para não estar colocando tantas substâncias maléficas no organismo, trazendo tanto prejuízo.
porque exatamente, e é um prazer momentâneo, né? É certo que cada pessoa sabe, né, a dor e a delícia de ser o que é. É certo que a gente precisa dar o direito ao outro de ser quem é. Na verdade, não é nem dar o direito, porque o direito é do outro, a gente só precisa reconhecer, né, e respeitar esse direito. Mas, assim, quanto a gente puder fazer para ajudar a pessoa a ter uma vida saudável, uma vida mais disposta, mais assim, sem tantos danos em termos de médio e longo prazo, como é o que o cigarro traz, melhor, né? Então, por isso, da necessidade da gente trazer esse tipo de fala para a gente conseguir verdadeiramente auxiliar essas pessoas. E uma coisa que você falou anteriormente, né, com relação a quando a mulher deixar, né, passar pela abstinência, que traz também um efeito antidepressivo. Eu também estava lendo que, né, que esse período, é claro, né, o período de abstinência, né, as mulheres nesse período de abstinência, elas podem gerar, né, irritabilidade, a falta da própria substância no organismo e recaída. Não é fácil, né, você parar de fumar. É um processo, né, e tem que ter um empenho muito grande, muita força para enfrentar cada fase, né, desse processo. E aí, antes da gente terminar, que a gente tem ainda um minutinho, eu queria que você falasse como o apoio psicológico, né, o respaldo e a psicoterapia pode ajudar a cessar, né, com o vício, a deixar de fumar. O apoio psicológico vai fazer uma grande diferença na medida em que vai trazer continência para essa pessoa, vai trazer um acolhimento, uma aceitação positiva incondicional, um calor humano, a empatia, para que ela possa perceber por si só que ela pode fazer de outras formas, que ela pode viver de outras maneiras, ela pode ter outras perspectivas com relação à busca de prazer. Entende? Ela vai ampliar o repertório dela, vai perceber outras possibilidades, perceber inclusive quais são os reais motivos que levam ela a usar aquilo e assim poder fazer melhores escolhas e conseguir verdadeiramente usufruir de um momento de prazer real, né? E não uma coisa ilusória, temporária, que vai depender que tem um canudinho de papel recheado de mato e uma brasa do outro lado. Não precisa disso. Ela precisa mesmo pensar outras possibilidades e, com certeza, um acolhimento profissional vai fazer toda a diferença para que ela compreenda os padrões de escolha que ela tem feito. Perfeito. Danilo, finalizando, Eliette mandou aqui também uma mensagem, a doutor Danilo, a minha Sidney, a doutora Danilo Vites, ela diz que ela tem uma irmã que não tem amor à vida, é fumante ao extremo. Espero que ela esteja até nos ouvindo, Eliette. E ela agradece e ela diz que ela nunca fumou. Fez muito bem, né? Porque o cigarro, além é uma fuga, né? A gente não resolve as nossas faltas, nem os nossos vazios com o cigarro e faz mal à saúde, né, Danilo? Danilo, muito obrigada mais uma vez, né, pela sua participação aqui na Voz das Mulheres. Né? Eu que agradeço, Márcia, agradeço a atenção, o carinho e torço para que a gente possa se rever em breve. Breve, a gente já sempre traz um clima de relevância, né, para nossos ouvintes. Muito agradeço muito a isso, por você trazer sempre esses espaços, viu, Márcia? Em nome da população, por perceber a importância disso para a cultura em geral, a importância disso para que as pessoas possam ter um momento de reflexão ao longo do dia, ao longo da semana, ao longo do mês, para poder a gente ter verdadeiramente qualidade de vida. Isso. Um grande abraço, Danilo. Grande abraço. Obrigada. E assim eu me despeço dos ouvintes. Obrigada pela audiência, pela paciência. Estou na transição aqui. Hoje temos novidades, né, no oratório, esses dois